Olá! O Brasil é um país diverso e multicultural e nas últimas décadas passou a valorizar as suas raízes africanas, pelo menos quando o assunto é moda. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da moda na identidade do povo negro e da estética como um elemento de reafirmação cultural. Os nossos convidados são a historiadora Cláudia Campos, também designer e microempreendedora, e o microempresário dono de uma confecção, o Kadir. Bem-vindos, é um prazer receber vocês no nosso programa. Tudo bem? Graças pelo convite. A gente poderia dizer que o povo negro fala através da sua vestimenta, através dos seus adereços ou do seu jeito de arrumar o cabelo? Sim, porque a gente tem a questão afro muito já sendo estudada desde a década de 70, né? E a gente tem essa questão principalmente através do feminismo negro, do empoderamento da mulher, né, negra. E aí busca através da estética, né, pelo cabelo e pelas roupas, a afirmação dessa identidade negra. E nisso abre uma brecha para o campo da moda. É claro que às vezes quando a gente fala em moda, as pessoas pensam no fashion, né, no fashion. Só que a gente, quando fala em moda, de maneira conceitual, a gente está falando em modos, né? Modos e vida, né? Então, são formas de como a pessoa se enxerga, onde ela está inserida e o que ela quer apresentar para a sociedade. Então, no campo da moda afro, né, o estilo afro, ele quer apresentar os seus antepassados e valorizar essa cultura, né? A moda é uma forma de reafirmação e resistência cultural. Em todas as etnias, ela é uma afirmação, né? Quando a gente sai desse fashion, né? Que são essas produções massificadas, dessa, como a gente pode dizer, aquela modinha, né? Que a gente pode dizer, vai ser moda, vai ser tendência para a década de 70. E a gente tem que ter um discernimento nessa separação, porque quando a gente lança uma tendência, ela vai ser moda no próximo ano. Só que a gente não está, quando a gente fala em moda e estilo afro, a gente não está falando desse tipo de moda de maneira massificada, comercial. A gente está falando de uma moda em que trata da expressão de uma população, de um povo, de um grupo, né? E aí a gente tem diferentes grupos e nisso entra a questão negra, né? Da valorização da cultura e dos seus antepassados, através da vestimenta e através da roupa, dos acessórios, e que a gente sempre vai buscar a partir da nossa ancestralidade, que é o continente africano. Kadir, olá, tudo bem? Tudo bem. Tu tens uma loja de roupas típicas africanas aqui em Porto Alegre. Exato. E como é que surgiu esse empreendimento? Então, eu fui para casa ano passado, eu voltei, eu sou de Benin, tá? Eu voltei para casa para fazer o campo do mestrado, porque eu fiz mestrado em economia na UFRGS. Então quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe camisas de presente para os amigos, né? Então, até então eu não tinha pensado em lançar marca, porque é um desejo meu, mas até então eu não sabia, porque estava estudando. Daí os amigos para quem eu dei as roupas começaram a postar as fotos no Face. E o pessoal começaram a perguntar, mas aonde tu achou a camisa? Aonde eu posso comprar? Então aí que eu falei, agora eu não tenho que fazer alguma coisa para satisfazer essas pessoas. Aí que eu comecei. Então eu falei para minha mãe, porque minha mãe vende roupa, ela é comerciante de tecido faz quase 30 anos. Então eu falei para ela, me ajude, que eu não sabia nada em relação ao tecido, no caso, né? Então ela mandou as roupas, é aí que eu comecei. Eu comecei primeiro em casa.Ela mandou as roupas prontas ou os tecidos? Não, as roupas prontas, né? Então é porque eu não sabia também quem ia costurar aqui, costureiro aqui. Recentemente que eu comecei a descobrir esses costureiros para poder testar e ver se realmente consegue costurar essas roupas. Daí assim que eu comecei, pouco a pouco, eu abri o Face, com Sônia e Instagram também, o site também. Então a gente começou pela internet até conseguir um espaço físico e agora a gente está na Galeria Rosário para satisfazer o pessoal para buscar as roupas. Assim que surgiu com Sônia na casa.
E tem muita procura? Olha, a gente nem consegue atender todos. Até agora tendo que correr para ir para o costureiro para dizer, por favor, faça essa roupa para tal pessoa aí. Ainda mais agora, final de ano. Exato. Deve, né? Exato. Então a gente está numa correria enorme. A gente tem que atender principalmente o desfile. A gente tem um desfile hoje com a prefeitura, ali na Universidade do Ensino. Depois disso eu tenho que correr atrás dos costureiros para pegar as roupas para poder entregar para as pessoas, porque tem várias festas em relação à Semana da Consciência Negra que a gente tem que atender todas essas pessoas. Para mim é muito gratificante, né, poder participar de tudo isso. Claro. E, Cláudia, tu faz parte de um grupo de estilistas negros. Isso. Como o estilismo, né, negro se coloca hoje no cenário da moda nacional? Eu tenho uma marca de roupas, né, Cláudia Estampas, que eu sou designer, eu desenho a minha própria estamparia, porque a gente faz parte deste grupo de estilistas negros, que é a ANAMAB, né, que é a Associação Nacional de Moda Afro-Brasileira, em que tem vários estilistas de várias regiões, de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, uma delas desse grupo, assim, que já está certamente legitimada no mercado, que é a Goya Lopes. É um grupo grande? É um grupo grande de vários estilistas, porque a gente tenta buscar a questão da moda afro-brasileira, né? Porque quando a gente trata do estilo afro ele abre um leque, um guarda-chuva, em que a gente pode colocar diferentes estilos ali dentro, né? O estilo afro relacionado a um país da África, o estilo hip hop, porque ele não deixa de ser um estilo afro, mesmo que tenha uma pegada de origem dos Estados Unidos, estadunidense. E a gente também tem uma moda construída pelos negros brasileiros no Brasil. Então, essa associação busca uma legitimidade dentro desse campo da moda brasileira, porque a moda brasileira ela tenta se buscar internacionalmente se posicionar como moda brasileira. Sim. Só que a gente diz, nós somos um Brasil, né? A gente diz, são vários Brasis. Então, dentro desses Brasis, a gente tem diferentes estilos. E um desses estilos é o estilo que o negro brasileiro colocou já há algumas décadas para cá, vem se impondo dentro do mercado através do seu estilo, né? Que é a questão do uso do cabelo, da questão dos acessórios, da questão da forma da roupa, e aí a gente tem diferentes estilos, então por isso que a gente trabalha com essa questão do afro-brasileiro, até porque em função de muitos desses estilistas ter outras formações, como eu no caso, que bebo dentro da história, que tenho formação em história, a gente acaba trabalhando com esse conceito de afro de maneira muito ampla, porque a gente é um afro, o afro, na verdade, ele não é quando a gente vai tratar de maneira teórica, o afro ele não é o africano da África, porque o africano é o africano, né, do continente africano. Nós não somos o africano, nós somos o afro, porque nós somos o diaspórico, nós somos os descendentes desse continente que, de certo, em função da escravidão, nós perdemos as nossas referências de que nós sabemos quais são os grupos étnicos que vieram para cá, mas não a região específica. Sim. Então, quando a gente trabalha com a questão afro, a gente sempre tenta, dentro dessas discussões, valorizar a questão do afro-brasileiro, né? Que estilo é esse? Como é trabalhado, né? Que aí a gente vai ver. Que estilo é esse? Porque a gente vai ver assim, são os vestidos com estampas com mulheres negras, né? Muita cor, né? Muito colorido. A questão de mulheres que tenham mulheres negras, porque o consumidor ele quer se enxergar, ele quer se ver nessas peças. Uma estamparia de origem africana, né, inserida nessa modelagem brasileira, né, porque a gente também tem que ver a questão dos padrões do corpo, da modelagem, que ela é diferente do africano, dependendo do país da África, dependendo da Europa, são modelagens diferentes, porque a gente também entra nessa discussão da própria modelagem, que há uma discussão dentro do campo da moda no Brasil,
porque a modelagem ela é para a mulher negra, ela é diferente da mulher branca. Sim. Então, são todas essas discussões que a gente entra dentro do campo, dentro desse grupo, né? Então, se perpassa da modelagem à estamparia e de buscar essa história construída, da história da população negra no Brasil, né? Como nós fomos trazidos, quem são os nossos antepassados, como se ressignificou a história do negro no Brasil. E aí a gente busca trazer isso dentro da estamparia, de contar a história da população negra na estamparia afro-brasileira, porque ela é diferente da africana, porque a africana conta a história daquela etnia e daquele grupo étnico. E é isso que a gente tenta trazer para o campo da moda, para essas discussões. E se legitimar perante ao mercado de moda, que ele é branco, né, da moda brasileira. Existe algum tipo de preconceito com relação a isso? Com certeza, né? A gente vai observar porque o preconceito ele se dá de maneira sutil. Então, assim, até a própria inserção do estilista negro, né? Do estilista negro, principalmente da mulher estilista negra, é mais difícil. Então, isso já são barreiras do preconceito, né? Até a questão da própria utilização dessas roupas, porque a gente quer ser, nós queremos ser como eu posso te dizer, os protagonistas. Então, nós não queremos mais que um estilista branco conte a história ou faça uma coleção inspirada em determinado tema afro-brasileiro ou africano e pegue para si esse protagonismo. Nós queremos, sim, uma cara preta com um protagonismo, né? E sendo legitimado como modelista, como estilista, como modelo. Então, é nesse viés que a gente entra, pela questão do protagonismo, né? E nós contando a nossa história, e não o outro contando a nossa história. E isso a gente vê em diferentes campos, não só no campo da moda, como no campo dentro das universidades, acontece isso, desse protagonismo negro querer contar a sua história, né? E não mais ser o objeto, né? E sim ser a pessoa que está contando, a pessoa que é a protagonista da própria história, né? Cadi, eu li que dentro da Consone, que é o nome da tua loja, né? Vocês têm uma preocupação também com toda a cadeia produtiva, é isso? Então, eu tento trazer sempre, né? A gente está no Brasil, então você tem que buscar primeiro procurar o pessoal que trabalha com o que tu mexe, né? Eu mexo com a moda, mexo com tecido, então tem costureiro brasileiro que consegue fazer um belo trabalho. Eu não preciso ir até lá no meu país para esperar, entendeu? Satisfazer os clientes. Então a gente procura várias pessoas que estão na nossa volta para trabalhar com eles. E são as pessoas que são muito bons em confeccionar roupa. Muito bom mesmo. O nosso problema maior é como trazer sempre o tecido, as roupas, para não faltar, né? Isso é um problema maior que a gente tem. Então, essa roupa que tu está usando foi feita aqui? Aqui, foi feita aqui. Só que foi feito por um senegalês, não pelo brasileiro. Entendeu? Sei. Então, porque no início eu tive um problema de, essa aqui eu não estou gostando muito, porque eu sei da cara das nossas roupas lá. Então, quando alguém faz uma roupa e eu vejo como tá, já tendo crítico em relação disso. Então eu chamei um amigo meu que é do Senegal, que trabalhava em Caxias do Sul, que eu falei, por favor, vem para cá. Então agora ele vem especialmente para trabalhar comigo. Então a gente está trabalhando junto, além dos outros brasileiros, como a Fernanda Brasil, por exemplo, né, que é uma baita costureira que trabalha comigo. Então é isso, o nosso problema não é mais de costura, mas como trazer sempre os tecidos, e também não mostrar somente uma linha de tecido, que essa aqui é mais conhecido, que se chama Addis Abeba, né? Principalmente esse desenho. Então é mais conhecido, é um dos tecidos mais conhecidos no mundo. Então o que a gente está fazendo é trazer outras estampas para mostrar que o tecido não é somente Addis Abeba, que tem várias gamas de tecido, porque Senegal faz um tipo de tecido
Togo faz um tipo de tecido, Gana faz um tipo de tecido, Costa de Marfim, Nigéria nem se fala, entendeu? Então, é bom trazer esses tecidos que o pessoal não conhece. E também é um ramo que está crescendo agora, então melhor explicar para o pessoal que não tem essa possibilidade de ir até a África, de ir até esses países para conhecer esses tecidos. Então, tu traz e conta um pouquinho dessa história, né, do que significa tal desenho, significa tal tecido, em qual momento se coloca esse tipo de moda. O que tem por trás, né, exato, desse tecido. Exato, porque a gente chama de minha roupa, minha cara, entendeu? Então, dependendo do dia que a pessoa se levanta, quer botar esse tipo de roupa com esse tipo de cor. Entendeu? Eu tô feliz hoje, então eu quero me alegrar. Eu quero usar amarelo. Exato, entendeu? Então, eu tô meio assim, então eu não quero falar com ninguém. Daí tu já bota alguma coisa neutra, entendeu? Para ficar no teu cantinho. A gente é tudo baseado numa, como se diz, numa ideia do dia a dia que a gente vive, né? Nossos tecidos e nossas roupas. O que o pessoal mais procura na tua loja? Primeiro são as mulheres que procuram mais roupa. Sim. Então, a minha ideia sempre é botar roupa feminina ali, né? Então, o que mais pessoas procuram, eu vou dizer que é uma saia, um vestido simples. Geralmente, as pessoas de idade de cima de 40 anos querem alguma coisa simples, que ela pode botar dia a dia, por exemplo. Daí, as meninas mais jovens como eu já querem um vestido assim, ó, para causar, por exemplo, né? Então, mas o que mais sai, eu vou dizer, é uma saia, é um blazer, por exemplo, né? Uma calça. Essas roupas saem bastante, Agora, a gente lançou uma outra coleção que é biquíni para saia. Então, o pessoal de idade quer um biquíni adaptado que não mostra a barriga, né? Mas que é adaptado ao corpo dela. Isso é um desafio maior, principalmente para os costureiros, né? Para os costureiros, para fazer uma coisa que realmente que a pessoa possa dizer, não, é alguma coisa que eu quero botar. Que é exatamente o que a Cláudia tinha falado, da modelagem adaptada ao corpo. Isso é um desafio muito maior. Daí a gente acaba gastando muito tecido sem satisfazer ninguém. Testando. Exato. Daí isso a gente vai ter que estudar, né? Como fazer para realmente ter essa aqui é M, essa aqui é G, essa aqui é P, essa aqui é para tal pessoa, é para tal tamanho. Então isso só ao longo do tempo descobrindo que daí tu acerta, porque o tecido é um pouco diferente do tecido comum, né? Sim. Que não tem elástico, não tem elástico, então tem que se fazer para não errar mesmo. Exato. Cláudia, a gente pode dizer que a moda e esse empoderamento das pessoas negras é uma forma de se combater o racismo? Sim, porque a gente... Ou pelo contrário, ou pessoas assim que de repente são muito racistas, veem isso assim com, né? O que a gente tem, porque assim, a questão do negro no Brasil é uma questão bem complicada, né, da questão do racismo. Porque a gente tem a questão de que a gente foi criar a partir dos padrões de beleza impostos, né, a partir de uma cultura europeia. E isso fez com que nós seguíssemos, né? Passamos pelo processo de química, né? De alisamento do cabelo, de usar cores neutras, principalmente na região sul, que a gente é de colonização italiana e alemã, e a gente tem essa diferença dentro das confecções de maneira geral no Brasil, que as roupas para essa região elas são mais neutras, em função dessa influência da colonização italiana e alemã. E principalmente essa população negra ficou muito presa a isso, né? De não vamos chamar atenção, nós não podemos ser vistos. Vamos ficar parecidos com o resto das pessoas. Isso. E aí o que vai no campo da moda quando entra? Porque no momento que tu começa a te aceitar as tuas características e conhecer a tua história, tu vai buscar signos, significados que estejam relacionados com essa história. Então a roupa não deixa de ser um signo. Claro. Então ela vai buscar cores, ela vai buscar acessórios que vão ornamentar e que vão representar essa identidade. Combater o racismo não combate, mas faz com que as pessoas elas nos respeitem a nossa cultura, né? Porque ainda há uma dificuldade, principalmente em alguns setores, a questão do uso do cabelo,
né? Pessoas que usam, que assumem o cabelo natural, porque o nosso cabelo ele é black. Então, dependendo de alguns setores, dependendo da área que a pessoa trabalha, esse cabelo não é aceito. Sim. Dependendo da área que a pessoa trabalha... Ainda existe isso. Existe sim, muito isso. Talvez como eu venho da área da licenciatura, que é muito mais aberto, do magistério, e depois fui para o campo da moda, acaba sendo aceito porque são áreas mais abertas, né? Mas tem áreas que, infelizmente, as pessoas não conseguem, né? Então, muitas vezes, elas têm que criar um personagem para ir trabalhar. Elas não podem ser elas mesmas e com a sua cultura. Porque essa questão da cultura, e no momento que a gente traz isso dentro do uso das nossas roupas, né, dos nossos acessórios, nós mostramos que nós nos reconhecemos como negro, né, e que nós temos a nossa identidade e a nossa autoestima. E por isso que a gente está buscando isso, porque a roupa, ela faz com que a mulher, principalmente as mulheres que consomem mais, elas começam a se valorizar, né? Sim, a gente vê um movimento de autoestima e de empoderamento grande através da forma de vestir, da né? forma de vestir. Porque aí começa uma aceitação do seu próprio corpo, uma aceitação do seu cabelo, dos seus traços, da sua beleza, né? Da sua cor, né? Porque muitas vezes acontece, eu não posso usar esse tipo de cor por causa do meu tom de pele. Não necessariamente, né? Porque isso são padrões impostos, né? Mas eu acho que tudo isso também há uma gama também da questão que a gente tem muito forte do feminismo negro, que também está contribuindo muito para o campo da moda, dessa questão da gente usar, nos permitir, né, e buscar a nossa autoestima, né, que ela foi, de certa forma, abafada, né, com o processo da escravidão, né, e todo esse processo também de construção de uma nação brasileira. Na tua infância, tu recebesse todo esse estímulo da tua família? Não, porque assim, no caso a minha mãe, ela era empregada doméstica, né? Meu pai funcionário público, depois se tornou funcionária pública eu tinha 13, 14 anos. Ela nunca foi militante, né? Então sempre foi aquela mulher negra que saía para trabalhar, né? A função do sustento, né? Mas uma coisa que mas a autoestima, ela sempre trabalhou conosco e sempre nos disse, até porque eu morava numa comunidade de baixa renda, que é a Restinga, que eu me criei na Restinga, e ela sempre nos disse que nós tínhamos que estudar para não fazer o que ela fazia, que era ser empregada doméstica. Foram estimuladas na autoestima, né? E sempre dizendo que nós éramos mulheres, que nós éramos negras, e que nós éramos bonitas. Então, essa questão da beleza, claro, o meu caso é um caso à parte, né? Porque se a gente vai fazer um estudo da população brasileira, isso não acontece. Sim. Mas mesmo assim, ela dizendo isso, o padrão de beleza dela era um padrão de cabelo liso, né? De cores neutras, então de maneira desafricanizada. Desafricanizada. Então, esteticamente, ela não tinha esse empoderamento, mas através da fala, em função mais do mercado de trabalho, que ela buscava a questão do empoderamento através da profissional. E além disso, também, como eu morava numa comunidade que tinha carnaval, né, que aqui em Porto Alegre ela é uma cultura negra, né, o carnaval, sou de religião de matriz africana, então eu sempre frequentei lugares em que se guardou e se protegeu a cultura afro, né? Porque os grandes lugares que a cultura de resistência foram os terreiros, né? No Brasil. Então, essa vivência afro eu sempre tive, né? Mas dentro da estética, né, afro, isso não, porque a sociedade brasileira não nos permitia, né? Mas eu acho que a partir da Lei 10.639 nos abriu esse leque, porque a gente começou a conhecer a nossa história, nos posicionar e dizer, basta, terminou, e agora nós vamos sim nos mostrar como nós somos, né? Valorizar os nossos antepassados. Porque antes a gente já tinha esse vestimento, esse cabelo, através da militância negra, que já vem há décadas, né? Desde a década de 20, 30, a gente já tem essa militância que depois, na década de 60, a gente teve o Black, né? Principalmente nos Estados Unidos, que acabou
indo para o mundo Sim, todo. que tem ligação com outras áreas artísticas, né? Sim, Não é só moda, mas que depois tem música. Isso, que depois desapareceu e hoje retornou muito forte no Brasil. Principalmente que eu consigo fazer assim, uma análise a partir dessa lei, porque a gente busca o natural, né? A valorização das nossas origens e aceitar como nós somos, né? Sim. E eu acho que também por essa gama também desse feminismo negro, né? E do feminismo em si no todo, das mulheres aceitarem como nós somos, né? Então por isso que ele acaba ultrapassando o campo da moda. Exato. Aí é como a gente diz, é um estilo de vida, né? Porque não vai ser mais uma sociedade, vamos dizer assim, espaços de legitimações que a gente tem na sociedade que vai impor a forma como nós temos que vestir, a forma como nós temos que nos comportar, né? E é esse caminho que nós estamos seguindo, né, na sociedade. E talvez por isso que está acontecendo tantos conflitos, porque a gente não está mais afim de que essas instituições que legitimam, esses espaços de legitimação... De imposições. Imponham mais. E talvez por isso que a sociedade, o mundo está em crise, né? Sim. E aí as ditas minorias, não que a população negra é a minoria no Brasil, não é, mas as ditas minorias em função das ciências sociais e das pesquisas, as ditas minorias não aceitam mais, né? Nós queremos sim mostrar a nossa cultura. Cadi, tu acha que a moda afro-brasileira, ela dialoga bem com a moda africana? De um certo ponto, sim. Porque a gente não pode dizer que o afro-brasileiro tem direito ou tem o dever de botar igualmente o modelo africano. Porque é totalmente dois... Eu vou dizer que o Brasil é um continente à parte, né? Entendeu? Então, quando tu entra numa cerimônia em Benin, por exemplo, as mulheres vão se vestir de uma maneira realmente muito diferente daqui, entendeu? Então, aqui eles já têm como se diz, como ela tinha dito, aqui já tem uma forma de se vestir. Ou você procura, entendeu? Fazer uma interseção entre os dois para ter uma coisa belíssima, ou você pede tudo. Entendeu? A interseção dos dois só pode dar uma coisa belíssima, Exato, né? entendeu? Então, eu sempre, o que eu faço? Em vez de fazer uma roupa tipicamente africana, para dizer é isso que tem que vender, não, eu vejo o que o pessoal bota. Então, eu uso o modelo brasileiro com o tecido africano e jogo ali e ver como o pessoal vão reagir em relação a isso. Então, eu sempre faço isso. Eu faço um de lá, outro de aqui e ver como o pessoal vão reagir. Então, ele acaba dizendo, mas eu gostei desse aqui. Não, poderia ser assim. Então, o cliente em si diz, se tu pudesse tirar um pouco a manga desse vestido para mim, vai ficar muito bonito para mim. Então, é assim, você não pode impor o que tu quer para o cliente. Não pode. Aí você acaba perdendo até o dinheiro. Então, se realmente você quer ganhar o dinheiro, você tem que, como se diz, conversar. Fazer uma enquete, como se diz, uma pesquisa realmente do mercado e ver o que o pessoal aceita mais. Então, é isso que eu faço. Eu sempre faço isso. Eu nunca lanço um vestido, assim, 5 vestidos do mesmo modelo. Nunca faço isso. Eu só faço e ver o que o pessoal vai aceitar. Então, o que mais sair da loja, a gente bomba ali. Vamos embora. É assim que eu faço. Então, a moda brasileira é tão boa quanto da África, mas é importante valorizar o que o pessoal já gosta daqui. Então tá, eu queria agradecer muito a presença de vocês no nosso programa, parabéns pelo trabalho de vocês. E hoje a gente fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições do Faça a Diferença no canal da TV Assembleia no YouTube, que é o youtube.com/TVALRS. Obrigada e até a próxima semana, quando a gente volta a trazer outro tema que pode fazer a diferença.